Você já se perguntou por que tantas pessoas continuam sofrendo financeiramente, mesmo depois de tentarem todos os métodos modernos para sair das dívidas? O que poucos sabem é que os segredos para uma vida financeira equilibrada e abençoada não estão nos livros de autoajuda, nem em fórmulas mágicas da internet. Estão na Bíblia. Sim, a mesma Bíblia que talvez esteja esquecida em algum canto da sua casa, coberta de poeira, envelhecendo com o tempo e negligenciada por muitos. Este vídeo vai te mostrar uma nova maneira de enxergar esse livro milenar, como um verdadeiro manual de finanças. Porque a forma como a maioria das pessoas lida com o dinheiro hoje é completamente oposta aos princípios que Deus deixou registrados. E é por isso que tantos fracassam. Mas a boa notícia é, ainda há tempo de aprender e aplicar os ensinamentos corretos. A Bíblia é mais atual do que nunca. E quando você entender o que ela realmente diz sobre o dinheiro, sua vida financeira pode começar a mudar, de dentro para fora. Um dos primeiros choques que encontramos ao estudar esse tema é o fato de que Jesus falou sobre dinheiro com mais frequência do que sobre o céu, o inferno ou o pecado. Das 38 parábolas contadas por ele, 16 tratam diretamente da administração de finanças e bens. Isso revela a importância prática que o tema tem para a vida espiritual. Não é exagero dizer que o dinheiro, na Bíblia, é uma espécie de teste para o coração. E se você ainda tem dúvidas sobre isso, basta saber que a Bíblia contém cerca de 500 versículos sobre oração, pouco menos de 500 sobre fé, mas mais de 2.350 versículos relacionados a dinheiro, posses e bens materiais. Sim, você ouviu certo. Mais de 2.000 trechos lidando diretamente com o tema financeiro. Isso mostra que Deus não ignora a vida prática. Pelo contrário, ele se importa profundamente com a maneira como você ganha, gasta, economiza, doa e investe. E mais ainda, ele sabe que a forma como lidamos com o dinheiro revela nosso verdadeiro caráter. Isaías 55:8 diz: "Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos." Isso vale especialmente quando falamos de finanças. O mundo diz: gaste o que quiser, viva o agora, você merece. A Bíblia diz: domine seus desejos, viva com sabedoria, seja fiel no pouco. O contraste é gritante. E por isso mesmo, muitas das estratégias modernas de enriquecimento acabam levando à ruína, não porque sejam erradas em si, mas porque estão desconectadas de princípios eternos. Por exemplo, muita gente acredita que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas isso é um erro. O que o texto realmente diz, em 1 Timóteo 6:10, é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro. É a idolatria. É quando a riqueza se torna mais importante do que a integridade, do que Deus, do que as pessoas. E quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser uma bênção e se transforma em maldição. Ele passa a nos dominar, e não o contrário. Jesus deixou claro que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Essa declaração é poderosa. Revela que o dinheiro pode se tornar uma divindade moderna, uma força que compete com Deus pelo controle do nosso coração. E por isso, Jesus ensina que nossa fidelidade financeira está intimamente ligada à nossa fidelidade espiritual. Lucas 16:11 diz: "Se vocês não forem fiéis nas riquezas injustas, quem lhes confiará as verdadeiras?" Em outras palavras, se você não consegue administrar bem o que é terreno, como poderá receber o que é eterno? Nossa vida financeira é um reflexo direto da nossa comunhão com Deus. E essa é uma verdade que poucas pessoas estão dispostas a ouvir. Porque lidar com dinheiro exige disciplina, renúncia e visão espiritual. Não se trata apenas de fazer contas, trata-se de fazer escolhas que honrem ao Criador. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, aprofunda ainda mais essa reflexão. Ele não apenas alerta sobre o amor ao dinheiro, mas mostra as consequências de uma vida dominada pela ganância. A cobiça, segundo ele, leva ao sofrimento, à destruição e à perda da fé. Isso acontece quando buscamos enriquecer a qualquer custo, sacrificando valores, tempo com a família, e até a própria saúde. O dinheiro,
como dissemos, não é o vilão. Ele apenas revela o que já está no coração. Se há egoísmo, orgulho ou inveja, o dinheiro vai amplificar isso. Se há generosidade, compaixão e responsabilidade, ele será uma ferramenta poderosa para o bem. Marcos 7:15 resume: nada que entra no homem pode torná-lo impuro, mas sim o que sai dele. Aplicando isso ao dinheiro, entendemos que a riqueza não contamina. O que contamina é a forma como ela é usada. Por isso, é urgente cultivar o coração. Porque com ou sem dinheiro, você está revelando quem é, e quando o dinheiro chegar, essa verdade apenas virá à tona com mais força. Agora, vamos a princípios práticos que a Bíblia ensina. O primeiro é simples e poderoso: tudo pertence a Deus. Deuteronômio 8:18 diz: lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele quem lhe dá forças para adquirir riqueza. Isso muda completamente nossa perspectiva. Não somos donos, somos apenas administradores. Isso também nos ajuda a manter o coração no lugar certo, sem orgulho quando prosperamos, e sem desespero quando enfrentamos dificuldades. A Bíblia também fala sobre o poder do dízimo e das ofertas. Malaquias 3:10 afirma que quem devolve o dízimo será abençoado abundantemente. Lucas 6:38 diz: dai, e vos será dado. O ato de doar liberta da avareza e nos ensina a confiar em Deus, mesmo em tempos de escassez. Além disso, doar muda vidas. João 3:16 começa com o verbo dar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Dar é uma expressão do amor divino. Quando você dá com generosidade e discernimento, você participa de algo muito maior, do plano de Deus para transformar o mundo. Outro princípio fundamental é evitar dívidas. Romanos 13:8 diz: não devam nada a ninguém. Parece impossível hoje, não é? Mas esse é o padrão bíblico. Provérbios 22:7 reforça: o que toma emprestado é servo do que empresta. Ou seja, dívidas roubam sua liberdade. Quando você está endividado, suas escolhas ficam limitadas. Você vive para pagar contas, não para construir sonhos. Por isso, a Bíblia nos ensina a viver com os pés no chão, a gastar menos do que ganhamos e a planejar nossas despesas. Em Lucas 14:28, Jesus disse: qual de vocês, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular os gastos e ver se tem como terminá-la? Esse é o princípio do orçamento. Planejar é essencial. Não basta ganhar mais, é preciso saber usar o que se tem com sabedoria. A pressa e a impulsividade nos levam ao caos. Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. É hora de parar, refletir e organizar sua vida financeira segundo os princípios de Deus. Diversificar é outro ensinamento bíblico. Em Eclesiastes 11:2, está escrito: invista em 7, sim, até mesmo em 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Em outras palavras, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Essa sabedoria milenar é aplicada hoje em todo o mercado financeiro. Investir em diferentes áreas, não depender de uma única fonte de renda, é um modo inteligente de se proteger contra crises. Howard Dayton, especialista em finanças bíblicas, ensina 4 passos práticos baseados nas Escrituras. Primeiro, tenha uma reserva de 1 mês e proteção básica, seguros, saúde. Segundo, poupe de 3 a 6 meses de despesas fixas e evite dívidas com compras desnecessárias. Terceiro, desenvolva sua vocação e invista nela antes de adquirir bens caros. Provérbios 24:27 diz: prepara teu trabalho no campo e depois edifica tua casa. Muitos invertem essa ordem e acabam sofrendo. Quarto, invista com cautela a longo prazo. Não há investimento perfeito, por isso, sabedoria e prudência são fundamentais. Esses princípios podem parecer difíceis à primeira vista, mas produzem frutos duradouros. Quando você entende que Deus é o dono de tudo, como está escrito em Ageu 2:8, minha é a prata, meu é o ouro, você começa a viver com leveza. Não há mais desespero, não há mais dependência de riquezas. Salmo 24:1 reforça: do Senhor é a terra e tudo que nela existe.
Isso inclui sua conta bancária, seus bens, sua carreira. Viver sob essa verdade transforma sua relação com o dinheiro. Você passa a usá-lo como ferramenta, e não como ídolo. Aprende a dizer não para o supérfluo e sim para o que edifica. Passa a ajudar os outros sem medo. E, acima de tudo, desenvolve um contentamento que não depende das circunstâncias. O verdadeiro rico é aquele que vive com paz. A Bíblia nos chama a viver com propósito, generosidade e sabedoria. E quando fazemos isso, atraímos a bênção de Deus, que não acrescenta dores, como diz Provérbios 10, 22. Chegamos ao ponto mais importante desta mensagem. Você tem em mãos o livro mais vendido e ignorado da história. A Bíblia é vista por muitos como apenas um texto religioso. Mas ela é, na verdade, um guia completo de vida, incluindo a área financeira. Milionários discretos, homens e mulheres de negócios ao redor do mundo, têm encontrado nela conselhos que transformam suas finanças. Ela não ensina apenas como ficar rico, mas como viver com dignidade, liberdade e paz. Em tempos difíceis, de inflação, dívidas e incertezas, a Bíblia se torna uma fonte segura de sabedoria. A questão é: você vai continuar buscando soluções temporárias, ou vai mergulhar no manual eterno? Talvez sua Bíblia esteja fechada há anos, mas hoje é o dia de abri-la e descobrir que Deus tem um plano para a sua vida financeira. Não se trata de religião, mas de transformação. E tudo começa com um passo: decidir que, a partir de agora, você vai administrar seu dinheiro segundo os princípios do céu, e não segundo as ilusões da terra. Se esse conteúdo falou com você, se inscreva no canal agora. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Aqui, nós vamos seguir juntos, revelando o sentido profundo das Escrituras de forma clara, atual e transformadora.